Fala aí, rapaziada, beleza? Suave na nave? Então, galera, bom, hoje a gente vai para mais uma etapa das nossas aulas de físico-química, certo? Nós vamos falar das propriedades coligativas, ou também conhecidas como propriedades das soluções, certo? O que é isso? A gente vai averiguar, por exemplo, como mudar pão de fusão, pão de ebulição, certo? A gente vai ver propriedades como tonoscopia, quirioscopia, ebulioscopia e pressão osmótica, certo? É um assunto de pouca incidência no Enem. Tem esse vídeo e mais 4 videozinhos para vocês darem uma assistida depois, certo? Essa é a parte introdutória. Antes de a gente falar de propriedades das soluções, certo? E depois eu explico o porquê de coligativas, tá legal? Que são propriedades que independem da natureza do soluto, certo? A gente precisa analisar um líquido puro ou um solvente puro, ok? Como assim, professor? Então, primeiro a gente vai pensar em evaporação. O que seria evaporação? Evaporação é a passagem do estado líquido para o vapor de forma, digamos que, natural. As moléculas se desgarram do líquido naturalmente. Como, professor? Você toma aquele banho quente, pelando, certo? E você observa que a quantidade de vapor liberado é muito maior do que quando você toma aquele banho gelado que chega, sabe, dói as costas, certo? Entendi, tio. O que influencia no processo de evaporação? Quer dizer, capacidade de liberar vapor desse líquido. Bom, como se a gente pudesse enxergar as molequinhas, vamos botar a água. Se a gente pudesse enxergar as molequinhas de água, certo? Nós temos aqui, por exemplo, um líquido que ele está liberando moléculas por estado de vapor. O que é? Quais são os fatores que dependem para vaporizar mais ou menos? Bom, a temperatura é um deles, que já foi, você consegue evidenciar isso num banho gelado e num banho quente. Por quê? Agita mais ou menos as moléculas, então elas ganham mais energia e se desgarram facilmente da superfície do líquido. Um outro fator que é facilmente identificável é as ligações, ou são as ligações intermoleculares. Por quê, tio? Por quê? Por quê? Por quê, senhores? Se a ligação for muito intensa, vai ficar mais difícil das molequinhas se desgarrarem desse líquido. Lembrando as ligações intermoleculares, nós temos a ligação de hidrogênio, que é a mais intensa, o hidrogênio com FON, dipolo, e o dipolo induzido ou London, que são para as moléculas apolares. Certo? Bom, e o que tem a ver essa pressão desse vapor? Certo? A pressão do vapor desse líquido. Bom, isso gera uma série de propriedades que a gente vai começar a analisar a partir de agora. Iniciando pela pressão máxima de vapor. Só reiterando, essa pressão de vapor é a pressão que o líquido, do vapor que o líquido exerce. A pressão do vapor do líquido que exerce, certo? Pressão que o vapor do líquido exerce, ok? Pensa comigo. Você tem um recipiente fechado, certo? Sem nenhum vapor. Você foi, fechou. Ele está a 25 graus Celsius. Naturalmente, ele inicia um processo de evaporação e começa a encher de vapor onde tecnicamente tinha um vácuo ali anteriormente, ou até mesmo um outro gás. Tá legal? Vai chegar um momento que a quantidade de vapor ela começa a se tornar muito grande e aí as moléculas por estado de vapor começam a voltar para o estado líquido e nós temos um equilíbrio a partir desse momento que o líquido se transforma em vapor. Ao mesmo tempo que o vapor se transforma em líquido, isso acontece que momento? Depende da temperatura e vai depender das ligações intermoleculares. Mas quando isso acontecer, é atingida a pressão ou é alcançada a pressão máxima daquele vapor, certo? E essa pressão máxima ou pressão de vapor, ela vai influenciar em propriedades como, por exemplo,
o ponto de ebulição, certo? A pressão do vapor vai influenciar o momento que ele congela, o momento, ela vai influenciar, por exemplo, na osmose celular. Você tá doido, tio? Tô nada. Quer ver? Vamos analisar um pouquinho mais. Vamos analisar um termo chamado volatilidade. O que é volatilidade, professor? Volatilidade é a capacidade, nota aí, ó, é a capacidade que um líquido tem de liberar moléculas para o estado de vapor. É tipo pressão de vapor? Mas tem os líquidos que fazem isso com uma intensidade maior. Por quê? Pela temperatura? Não, você pode variar a temperatura de qualquer líquido. Isso está diretamente ligado ao quê? Está diretamente ligado às ligações intermoleculares. Observe a relação. Eu tenho 3 líquidos aqui, certo? Eu tenho o éter, eu tenho a água e eu tenho o álcool, ok? Não, vou botar o álcool. Tá aqui, ó, o álcool, ok? O éter, a água e o álcool. Tá legal? Bom, observe que o tio fez uma curva de pressão de vapor em função da temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Nós vamos escolher ali se o líquido pontilhado é o éter, a água ou o álcool, a linha contínua e a linha tracejada ou descontínua. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, para pensar. Pensa numa determinada temperatura, por exemplo, essa temperatura X. Nessa temperatura X, qual desses líquidos tem maior pressão de vapor? Aquele que libera mais moléculas por estado de vapor. Mas todos estão na mesma temperatura. Então, o que vai influenciar é o que, professor? É a ligação intermolecular, certo? Então, quem tem a menor pressão de vapor na temperatura X? O líquido com maior intensidade, com a ligação intermolecular mais tensa, mais intensa, que seria quem, tio? Seria a água, evidentemente, certo? Então, se a gente fosse optar, nós iríamos colocar o ponto tracejado como se fosse a água. Muito bem. Precedendo a próxima linha tracejada, a próxima linha contínua, seria quem, tio? Seria o éter ou o álcool? Quem é mais volátil? O álcool realiza ligações de hidrogênio. Se você lembrar do álcool, apesar de ele ter uma quantidade de carbono, ele ainda tem hidroxila que realiza ligação de hidrogênio. E o éter, tio? O éter, tio J diz para vocês, que faz um dipolo bem fraquinho, certo? Então eu posso te garantir que o líquido mais volátil, que vai ter maior pressão de vapor numa mesma temperatura, é o éter, precedido, certo, do álcool, ok? Então aqui nós temos de cima para baixo o líquido mais volátil, que é o éter, depois o álcool e por fim a água. Isso está relacionado, evidentemente, às ligações intermoleculares. Claro que aumentando a temperatura vai chegar um momento que todos eles vão entrar em ebulição e aí você já não terá mais a pressão do vapor desse líquido, porque esse líquido vai entrar em ebulição por completo, certo? Entendi. Por falar em ebulição, é possível e passível, certo? Explicar uma panela de pressão, explicar as mudanças do ponto de ebulição a partir dessa pressão de vapor, certo? Então o que nós temos agora? A pressão de vapor é a pressão que o vapor do líquido exerce, certo? Quanto maior a temperatura e quanto menos intensas ligações intermoleculares, mais vapor ele gera. Ou quanto menor a temperatura e mais intensas ligações intermoleculares, menos vapor ele gera. É muito simples, você pinga uma gota de álcool e uma gota de água na sua mão e você veja que o álcool é mais volátil, ele vaporiza mais,
porque estamos à mesma temperatura, mas as ligações do álcool intermoleculares são menos intensas. Tá legal? Vem pra cá. Aqui eu chamei de P externa, que é a pressão externa, e PV, a pressão do vapor. Começamos a aquecer esse líquido e aí as moléculas, algumas delas da superfície, começam a vaporizar, ou seja, a evaporar. Chega um determinado momento que é a ebulição, que moléculas de toda parte do líquido, de baixo em cima, elas começam a entrar em ebulição. Por quê? Porque nós atingimos um determinado ponto aonde a pressão do vapor dessas bolhas iguala-se com a pressão externa, meu rapaz. Não entendi, tio. É simples. Para que eu consiga vencer a pressão do vapor, eu preciso aumentar vencer a pressão externa, eu preciso aumentar a pressão do vapor desse líquido para que ela consiga sair de forma que vença essa barreira externa. É assim que acontece dentro da panela de pressão, certo? Você aumenta a pressão interna. Então, a água ali dentro, o líquido ali dentro, precisa aumentar a pressão do vapor do líquido, fornecendo mais temperatura, certo? Fornecendo uma maior temperatura. Então, a panela de pressão, ela cozinha mais rápido, porque a água ferve numa temperatura maior. Vamos a um outro exemplo. Subimos ao pico do Everest. A pressão externa lá é muito pequena. Então as moléculas desse líquido precisam de pouca pressão de vapor para vencer ou para igualar a pressão externa. Lá no pico do Everest, a temperatura de ebulição é em torno de 76 graus Celsius. Enquanto ao nível do mar, ela chega aí a 100 graus Celsius. Ou seja, o ponto de ebulição de qualquer líquido será alcançado quando a pressão externa igualar-se à pressão do seu vapor. Ok? Então, tio, onde está sendo feito o teste influencia? Se for aberto, evidentemente. Tá legal? Tranquilo? Por que nós estamos vendo pressão de vapor? Porque a pressão de vapor ela vai gerar todas as propriedades de uma solução. A solução ainda é necessário adicionar o soluto. Por enquanto, nós só estamos vendo análises sobre o solvente. Por falar em solvente, evidentemente, existe algo que vocês já viram em física e o tio só vai retomar rapidamente, que é o diagrama de fases. O que seria o diagrama de fases, tio? É um diagrama onde você tem aqui, ó, a pressão versus a temperatura, ok? E aí você vai evidenciar as mudanças de estado físico de uma substância. Vamos ao exemplo, ó. Aqui nós temos a substância no estado líquido, sólido, vapor e gás. Tem diferença em vapor e gás? Segura um minutinho, vou entrar em física agora, certo? Aqui o que são essas linhas? São as mudanças de estado físico. Observe aqui, ó, quando o líquido ele encontra-se a uma determinada temperatura e uma determinada pressão, nós estamos passando do sólido para o vapor. Como é que chama isso, tio? Sólido, vapor, vapor, sólido, nós chamamos de sublimação. Então essa curva é a curva de sublimação. Observe aqui, ó, esse aqui é o ponto A, vamos chamar. No ponto B, entre o sólido e o líquido, é a curva de fusão ou solidificação. É uma temperatura e uma pressão específica, onde o líquido passa a ser sólido ou o sólido passa a ser líquido. Aqui nós temos a curva de vaporização, onde o líquido passa a ser vapor ou o vapor passa a ser líquido, certo? E aqui a gente chama de ponto tríplice. Por que, professor, ponto tríplice? Porque coexistem os três estados da matéria,
Você pode ir lá no YouTube colocar ponto tríplice da água, é muito top. Ela funde, depois entra em ebulição, volta a fundir, entra em ebulição, é muito massa. Você precisa de condições específicas para alcançar o ponto tríplice de uma substância pura, certo? E agora falando rapidamente a diferença do vapor para o gás, é que o gás é um fluido perfeito, certo? Como assim, professor? Se eu pego um gás qualquer, por exemplo, e aumento a pressão dele, vamos começar com vapor. Se eu pego um vapor e aumento a pressão dele, eu consigo condensá-lo, juntá-lo ao extremo. Como acontece na botija de gás, você balança ela, tá líquido, porque você juntou ali. Agora, um gás ele é fluido, um fluido perfeito, certo? E aí, professor, o que acontece? Um gás, você pode aumentar ou diminuir a temperatura dele, que for, que jamais ele passará por estado líquido, a não ser que você diminua a sua temperatura, certo? Essa temperatura ou esse ponto aqui, ó, é chamado de temperatura crítica ou o ponto crítico, que é onde você transforma um gás um vapor em um gás. Tá legal? Então essa é a introdução, essa é a ideia de você saber o que é a pressão de vapor, você saber o que é volatilidade, como aumentar ou diminuir a pressão de um vapor, de um líquido puro, relembrar o diagrama de fases, para a gente poder então entrar nas propriedades das soluções. Nas próximas aulas eu vou jogar solutos e nós vamos ver o que vai acontecer com essas soluções. Tá legal, meninos? Valeu aí, beijo no coração, abraço!